Professor, essa pergunta que tem para o senhor, professor Elton. O Tony Fernandes. Professor Elton, o modo como Arendt pensa o poder diferente da soberania seria uma chave de leitura para compreender os elementos republicanos de seu pensamento? Bom, obrigado pela pergunta, Tony. E, em parte, sim, eu entendo que, em parte, sim, da seguinte maneira, né? Porque essa concepção de poder como não soberania, ela informa a noção arendtiana de liberdade, né? Que é uma concepção maior nessa tradição republicana. A liberdade entendida como a liberdade política, a liberdade entendida como algo que conhecemos, que experimentamos, na ação política, na vida política. Né? Eu acho que é um sentido muito forte de liberdade, robusto de liberdade para Arendt, então, ela não se confunde, com uma capacidade individual ou com o exercício de uma capacidade individual. Ela é algo que nós realizamos, é uma potencialidade humana, claro, mas que nós realizamos em conjunto com o outro, no espaço público. Então, esse sentido forte de liberdade, esse sentido político de liberdade, é claro que ele tem de ser conjugado com uma certa concepção do poder, em que o poder aparece, então, como algo que um corpo coletivo, que uma coletividade política produz, e não como uma forma de dominação. É um ponto-chave da teoria arendtiana, do poder. O poder não é dominação, o poder não é primazia, o poder não é hegemonia, o poder corresponde, diz ela, essa capacidade humana de agir em conjunto e na construção da sua realidade, e na produção do significado da existência coletiva. Então ela enxerga o poder sob essa perspectiva, não é? Claro, está longe de esgotar os problemas do poder, evidentemente, mas é um modo de se compreender as relações de poder, a meu ver, que tem grande relevância para a tradição republicana, certamente. Eu acho que sim. No fundo, toda essa ideia, né, do governo das leis, né, do regime das leis, da recusa do despotismo, como, né, diz Montesquieu, da recusa do excesso do poder arbitrário, né, eu acho que, no fundo, o que está presente aí é justamente uma existência livre, conhecida, vivida em comum. Você tem um elemento de base aí, me parece, que alimenta ou que caracteriza a tradição republicana e que aproxima dessa tradição mesmo autores que não são exatamente autores republicanos, como é o caso de Montesquieu, né? Não é exatamente um republicano. De regra, ele é associado ao liberalismo. Vamos discutir isso aqui, mas, enfim, né? Me parece perfeitamente pertinente, né, o interesse republicano por um autor como Montesquieu, né, que ele tem muito a dizer para essa tradição, para essa corrente do pensamento político. Mas, voltando, né, nesse ponto central, eu acho, que é uma concepção de liberdade, né, que, enfim, não é, em arte vai ganhar, não é, uma definição mais precisa, né, uma liberdade ali que não é a liberdade ali não é restringida pelo poder, para Arendt, né? A liberdade não é restringida, não é limitada pelo poder, mas é justamente o contrário, é o poder que nos permite a experiência da liberdade. E aí tem algo, a meu ver, de extremamente importante para a tradição republicana. Essa conjugação entre poder e liberdade, ao invés da oposição entre poder e liberdade. Muito bem. Posso fazer uma ponte com... ouvindo agora o Elton, me lembrei justamente daquele outro elemento que eu tinha comentado no início, né, que eu não cheguei a desenvolver, que é a questão que o Montesquieu desenvolve no livro seguinte, né, do Espírito das Leis,
que é a liberdade na relação com o cidadão, né? Porque depois de ele ter falado desse esquema constitucional, ele tem que pensar, bom, mas do ponto de vista do cidadão comum, né? O que é liberdade para ele, né? Então, claro que a distribuição dos poderes gera efeitos importantes, né? Mas para o cidadão, né, ele dá uma definição interessante, né? Que é o sentimento da sua segurança. Né? Ou seja, quanto mais seguro você se sente dentro dessa sociedade, mais livre você também vai se sentir. Né? E aí passa, na visão que ele vai desenvolvendo ao longo do texto, também por essa relação que a gente estava falando antes da lei, né? A relação com os outros dentro da comunidade política, né? Mediada ali por esse espaço de leis. Né? Então você tem que ter, assim, numa sociedade, num Estado livre do ponto de vista do cidadão, é justamente esse lugar onde as leis garantem, né, essa segurança, garantem, né, que ninguém vai ser perseguido arbitrariamente, né, que as pessoas não vão ser obrigadas a fazer nada contra a sua vontade do ponto de vista, né, da transgressão da lei, né, e que as pessoas não vão ser punidas de forma abusiva, excessiva por qualquer coisa que elas façam. Né? Então, assim, tem justamente essa noção de que é preciso evitar aquilo que é uma característica do despotismo. Né? O despotismo é o Estado que vive do arbitrário, né? e do medo. Né? O princípio mobilizador do despotismo é o medo. O governante precisa manter os seus súditos constantemente com o temor da espada na sua cabeça. Né? Então, Montesquieu diz, não, numa sociedade livre, ninguém tem que deve temer as outras pessoas, né? Os seus concidadãos, os seus compatriotas. Né? Então, para que isso aconteça, é preciso ter esse regime de leis, esse respeito, né, a essa Constituição, né, que as pessoas possam exprimir as suas ideias, possam escrever, né, voltando àquela questão da internet, né, da liberdade de expressão, né, o Montesquieu chama atenção para isso, claro que, né, também existem certos limites, ali, algumas coisas, cuidados que tem que se tomar, né? Mas dentro do contexto do século XVIII, ele pensava muito, claro, no próprio peso que o governo tinha, as monarquias tinham, né, sobre a expressão, né, dos súditos. Né? Então, qualquer coisa podia ser acusada de crime de lesa majestade, né, se fizesse uma sátira contra o rei, né? E aí era uma questão pessoal, virava um problema sério, né? E a pessoa podia ser presa, morta, como de fato acontecia. Então, crimes contra a religião, né, o Montesquieu, né, olhava muito com cuidado, né, para isso. Ninguém deveria ser perseguido, né, criminalmente, né, pelas suas crenças religiosas. Então, tudo isso ajuda a constituir, né, um regime em que as pessoas não precisam ter medo umas das outras, né, porque elas sabem que ali as leis vão ser respeitadas, né, e que vai haver uma proporcionalidade. Ele também é um dos defensores dessa noção, né, de que é preciso ter uma correta proporção entre os delitos e as penas, né, como o Beccaria, né, também o famoso jurista diria, né, também, porque você não pode ser condenado à morte porque roubou um pão. Né? Isso é algo completamente desproporcional. Né? Então, isso realmente cria esse clima de medo, né, entre os cidadãos. Então, acho que essa relação da moderação, né, não só do ponto de vista da Constituição, mas também, né, de como os cidadãos se relacionam com as leis, né, como seus direitos são respeitados, né, pelas autoridades e uns pelos outros também. Eu acho que isso é fundamental para a gente pensar qualquer sociedade livre. Né? Sim, e o professor Willamy, ele coloca aqui leis, porém, boas leis, sim, tem que ser boas leis, um corpo político saudável. Senão, as leis servem de instrumento de opressão, né? Se você gostou do vídeo, compartilhe com mais pessoas e deixe aqui também o seu comentário, inquietações, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.